No ano de 2154, os mais ricos vivem em uma estação espacial, enquanto o resto da população mora em uma terra arruinada. Um homem assume a missão de trazer igualdade aos mundos polarizados. O filme começa contando um pouco sobre a infância de Max. Ele é um pobre e sonha em ir para Elysium, onde teria uma vida melhor. E todas essas velas no orfanato, a chance de um incêndio é enorme. O design da nave é realista de certa maneira, já que esse formato circular permitiria a criação de gravidade artificial. Logo de cara, somos obrigados a ver diferentes condições de vida. Enquanto aqui todos vivem perfeitamente bem, com tecnologia e conforto, isso ajuda a gente a simpatizar com o protagonista e a tomar o lado dele. Afinal, ele só quer ter uma condição de vida melhor. Max está em prisão domiciliar, mas precisa ir trabalhar. No caminho, essas crianças param ele e vemos que uma das crianças carrega uma moeda de $5. Isso quer dizer que $5 em 2154 seria o equivalente a alguns centavos pra gente hoje. A inflação é terrível. Mais à frente, ele é abordado por dois robôs policiais. Ele se parece com Shep, robô de um outro filme dirigido por Neil Blomkamp, diretor desse filme. É interessante como também existem robôs aqui embaixo, mas diferente dos que estão lá em Elysium, esses daqui estão surrados, reforçando mais uma vez a inferioridade de quem vive aqui. Os robôs agridem Max e machucam seu braço, obrigando ele a ir ao hospital. No hospital, Max encontra Frey, sua amiga de infância, e marca um encontro com ela. Encontro esse que ele nunca vai conseguir cumprir. Depois ele vai até seu agente de condicional, onde é penalizado pelo atraso que sofreu por ter ido ao hospital. O coração dele acelera, o que é perfeitamente normal numa situação como essa. E esse é o remédio oferecido? Os efeitos colaterais são vômito, diarreia, náusea, tonteira, constipação, visão embaçada, boca seca, erupção na pele, aumento das palpitações do coração, que aliás é a razão pela qual o remédio foi oferecido, pressão alta, convulsões fortíssimas e, por último, morte súbita. Que tipo de remédio é esse? É mais arriscado tomar o remédio do que ficar com o coração acelerado. E como esse robô detecta os batimentos cardíacos de alguém, mas não detecta que estão pichando a cara dele e chama algum desses robôs policiais? Ou será que são só tatuagens? Pode ser. Logo depois, Max vai para o trabalho. Tá bem, ótimo. Vou descontar metade do dia. Tá, tudo bem. Ele aceita a condição de trabalhar o dia todo pela metade do preço sem nem debater, reforçando de novo como ele é impotente e o quanto ele precisa desse trabalho. Ele trabalha numa empresa que constrói robôs, o que é bem esquisito. Já 2154 ainda precisam de humanos para construir robôs. Em 2015, algumas fábricas já eram automatizadas e construíam carros apenas usando robôs. Mas imagino que tenha certo simbolismo por trás disso. Os robôs ocupam apenas cargos militares ou de autoridade de alguma maneira, mostrando que a mão de obra humana é extremamente barata e que esse tipo de trabalho braçal é deplorável até para os robôs, deixando claro mais uma vez como os humanos são inferiorizados e desprezados aqui na Terra. E é irônico como ele, ou a classe dele, possivelmente construiu o robô que quebrou o braço dele mais cedo. Enquanto isso, vemos uma operação clandestina que planeja levar uma galera para a estação espacial. Mas antes de chegarem lá, um agente de Elysium, que estava na Terra, dispara mísseis contra as naves. Essa sigla, Comitê de Cooperação Civil, foi praticamente um esquadrão da morte que matava em nome do governo sul-africano durante o Apartheid, evidenciando que essa galera de Elysium não é gente boa. 2 das 3 naves são abatidas. E esse take em específico pode até parecer aleatório, mas ele existe para mostrar como a morte desse pessoal é insignificante do ponto de vista dos habitantes de Elysium. A última nave chega, mas rapidamente os passageiros são capturados e deportados. Agora, alguns pontos interessantes sobre essa cena. A julgar pela quantidade de pessoas aqui, podemos entender que esse tipo de invasão seja frequente. Sendo assim, por que Elysium não tem defesas próprias e precisa contar com agentes na Terra? E falando nisso, não seria imprudente disparar mísseis em naves que estão indo em direção da estação? Basta uma nave desviar e o míssil vai direto para Elysium, como essa nave fez. Sem falar dos destroços, que poderiam facilmente atingir pessoas ou partes importantes da estação. E por que essa galera arriscaria essa viagem mesmo sabendo que as chances de morrer são bem maiores? Eu entendo que estão desesperados, mas simplesmente não vale a pena. No dia seguinte, uma porta emperra no trabalho de Max, e seu supervisor diz que se ele não entrar lá para desemperrar, ele será demitido. Entendo que é uma situação complicada, ele precisa muito do trabalho, mas era evidente que isso aconteceria, e aconteceu. Valia mesmo a pena sacrificar a vida pelo trabalho? Sem falar que em 2010 já existiam botões que paravam todo o processo de uma máquina numa fábrica. Mas, em 2154, aparentemente não existe esse botão. Max é exposto a uma quantidade letal de radiação e deve morrer dentro de 5 dias. Mais à frente, Max decide ir até Spider, o cara que leva pessoas até Elysium naquelas naves extremamente perigosas, e pede ajuda para chegar até Elysium, onde ele pode usar uma cápsula médica, capaz de curar qualquer doença ou ferimento. Isso. Pode ser sua passagem lá pra cima. Pega um babaca de Elysium, tá? Um bilionário. Esquece o relógio dele, esquece o carro, esquece essa merda toda. Isso. É o que você vai pegar.
Claro, Max escolhe John, o presidente da empresa onde ele trabalha, porque uma vingança pessoal nunca faz mal. Porém, Max está fraco e debilitado demais para a missão. Eles instalarem... Isso. Max, o teu... Então o Spider arranja esse aparelho para ele. Definitivamente ele morreria só por fazer essa cirurgia numa sala como essa, mas se ele morresse, não teria filme. A cirurgia é um sucesso e Max agora tem um exoesqueleto que fica preso diretamente aos seus ossos. Mas como que ele faz para trocar de roupa, por exemplo? Ele desmonta toda vez ou usa sempre a mesma roupa? Mais tarde, Max e sua equipe se preparam para atacar John e roubar os dados. Essa palavra tatuada no rosto dele significa rico em francês. Acho que ele gosta de ostentar, sem falar que a nave dele não tem nenhum traço de nave militar. É só uma Bugatti extremamente luxuosa. E ainda falando dele, podemos ver nesse trecho aqui que ele é um senhorzinho de 144 anos de idade. Por que jogar a arma fora? Não tem razão alguma para isso. Cidadão levando dados cerebrais importantes na cidade agora. Os ladrões estão tentando sequestrá-lo. Como ela sabe disso? Até onde ela sabe, poderia ser só um problema com o motor da nave dele. A nave de John faz um pouso forçado e Max chega até lá, entrando em confronto com os robôs que fazem a segurança de John. No fim das contas, John acaba baleado e morto, e Max rouba os dados, mas um sistema de defesa embaralha os dados roubados. E essa alisada no pescoço, quase como se ela pudesse prever o futuro. Logo em seguida, Kruger, aquele agente do começo do filme, aparece e mata toda a equipe. Esse parece aquele clichê em que o vilão demora demais para matar o protagonista, dando tempo para ele fugir. Mas a forma como ele mata Julio rapidamente chega a ser chocante. Max é o único sobrevivente e foge dali. Eles poderiam encontrar ele facilmente se usassem esse satélite para seguir e rastrear Max, em vez de ficar observando o defunto. E Kruger só usa esses drones agora, porque não usou antes. Pegaria o Max rapidamente se usassem. Ferido, Max vai até Frey em busca de ajuda. Max, tem que passar pelo sistema para conseguir tratamento. Sempre que eu vi um ator brasileiro em um filme americano, eu me perguntava por que ele não dublava o próprio personagem pro português. Eu acho que isso explica. Olha a bosta de dublagem que a Alice Braga fez pro personagem dela. Frey faz um curativo em Max, que dorme ali. No dia seguinte, Frey pede para Max levar a filha doente dela para Elysium. Max diz que é perigoso e vai embora. Logo em seguida, Kruger chega procurando por Max, mas Frey diz que não sabe onde ele tá. Então Kruger leva Frey e sua filha com ele. Enquanto isso, Max decide trocar os dados que ele roubou por uma chance de usar uma cápsula médica. Então ele vai até Kruger, que está com Frey, e partem todos para Elysium. Spider aproveita enquanto o espaço aéreo está liberado e aproveita para tentar ir para Elysium também. Prestes a pousar em Elysium, Kruger e sua equipe atacam Max, que está com uma granada que acaba explodindo dentro da nave, arrancando o rosto de Kruger. É impressionante como eles sobrevivem a essa queda. Quase parece que só não morreram porque o roteiro não quis. Max recebe um choque e fica desacordado. Frey, que invadiu uma casa para tentar curar a leucemia da filha, também é eletrocutado e desmaia. Você pode até se perguntar por que ela invade e não dispara nenhum alarme, ou por que não tem nenhum robô para proteger a casa. E a resposta pode até ser simples. O povo de Elysium não precisa temer uma invasão. Apesar de vermos uma no começo do filme, os diálogos deixam claro que a maioria das naves que tentam ir até lá são destruídas no meio do caminho. E as que chegam são abordadas pelos robôs e seus passageiros são deportados rapidamente. Então não há o que temer. Provavelmente nem haveria invasão do começo do filme se não fosse o roteiro querendo nos mostrar do que a cápsula médica é capaz, para fazer a gente compreender o risco que o protagonista decide correr só para chegar até Elysium. Algum tempo depois, Max acorda enquanto tentam remover os dados da cabeça dele. Logo em seguida, Spider chega em Elysium com sua nave clandestina. Enquanto isso, reconstroem o rosto de Kruger. A reconstrução facial foi capaz até de limpar a sujeira do rosto dele. É impressionante. E eu fico me perguntando, se John, no começo do filme, demonstra que ele tem interesse em fazer a fábrica lucrar lá embaixo, por que eles não usam dessas cápsulas médicas para lucrar na Terra? Certamente conseguiriam. Quem não pagaria para ter um membro amputado recuperado ou uma doença curada? Atenção! Espelho quebrado, refletindo não só o rosto de Kruger, mas também seu estado mental nesse momento. Essa moça que eu esqueci o nome morre. Enquanto isso, a equipe de Kruger toma o controle de Elysium. Algum tempo depois, Max encontra Frey e mata os dois capangas, restando apenas Kruger. Max e Frey se separam mais uma vez, e Max se prepara para lutar contra Kruger. É frustrante que Kruger só prenda ele no chão ao invés de matar rapidamente como fez com Julio. Enfim, roteiro. Depois de uma batalha tensa, Max vence e Kruger morre. Depois de todo esse caos, confesso que me incomoda um pouco o fato da gente não ver nenhum daqueles robôs policiais em ação. O roteiro simplesmente esqueceu deles. No fim das contas, Max consegue usar os códigos roubados para transformar todos em cidadãos de Elysium, permitindo que Matilda se cure da leucemia. Ele realmente só precisou mudar a palavra de ilegal para legal para que todos fossem considerados cidadãos? Isso é patético. Ah, agora os safados aparecem. Porém, Max morre.
Devido ao sistema de defesa dos dados que ele armazenou dentro da própria cabeça, ele acaba tendo seu cérebro danificado fatalmente. Mas aparentemente ele salva todo mundo na Terra. Então é um final feliz. Até alguém mudar o código de novo e mandar todo mundo de volta para casa. Então esse foi o vídeo. Caso eu tenha deixado algum detalhe passar, comente aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal.